Olá a todos. Vamos iniciar mais uma aula. Hoje nós trataremos sobre interpolação inversa. Bem, a interpolação inversa não é muito diferente da interpolação que nós já vimos feito, em aula passada. Nós vamos tratar de maneira bem sucinta, vocês vão compreender com certa facilidade, porque vocês já viram como se faz uma interpolação, como nós já fizemos. Então veja, dado uma tabela, eu tenho uma tabela que vai de x0 até xn, e fx0, fxu, tal, então os valores de uma função que, a princípio, eu não conheço a função. O problema da interpolação consiste em, dado um y, ou seja, eu tenho um y aqui, dado um y que eu conheço, pertencente a esse intervalo de f de x0 até f de xn, obter um x aqui em cima, que é um x barra, de tal forma que f de x barra seja igual a y. Bem, existem pelo menos duas formas para a gente resolver esse problema. A primeira delas, você vai obter um polinômio em x, que interpola f de x0 até xn, e encontrar um x barra tal que, em vez de aplicar a função, que agora eu tenho um polinômio, que a função eu não conheço a sua expressão, eu vou ter o polinômio p de x barra, pn de x barra igual a yn. Bom, essa é uma maneira clássica de resolver. Mas eu posso fazer por interpolação inversa e usar os recursos que nós já fizemos até então, utilizando, por exemplo, uma tabela de diferenças divididas. Então, vamos resolver pelo primeiro item. Quer dizer, nós vamos obter um polinômio Pn de x barra, de tal forma que a gente possa substituir um x barra para encontrar o y barra. Eu conhecendo o y barra, eu vou encontrar quem é o x. Tá? Então, vamos apagar aqui. E vamos dar prosseguimento através de um exemplo. Vamos trabalhar com um exemplo que sempre é mais fácil da gente compreender. Então, veja. Dada a tabela abaixo, vamos dar aqui de pincel, que isso não está muito legal. Dada a tabela abaixo, eu vou escrever a tabela abaixo. Encontrar um x barra tal que f de x barra seja igual a 2. Tá? Então veja que o y barra nos foi dado. Eu preciso encontrar o x barra. Então, vamos construir uma tabela da seguinte forma. Está aqui o x, vamos variar 0. Isso aqui é igualmente espaçado, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e 1,0. Aqui nós temos o f de x. No primeiro momento nós temos 1,65, 1,82, 2,01, 2,23, 2,46 e finalmente 2,72. Então, veja, nós temos uma tabela. Eu quero calcular o f de um x barra cuja imagem seja igual a 2. Ora, observe que 2 vai estar entre quem?
1,82 e 2,01. Então, meu x barra vai estar aqui, né? Aqui em cima, naturalmente. Aqui vai estar meu f de x barra. Meu x barra vai estar nesse intervalo, né? Vamos fazer assim. Então, esse aqui, meu x barra, eu sei que está aqui. Eu tenho que y barra tem que ser igual a 2. Fica melhor assim. Então, observe que eu posso tomar agora, meu x0 vai ser o 0,6 e meu x1 será 0,7. Vamos usar, assim, usando interpolação linear, nós vamos encontrar. Eu vou usar a interpolação linear porque eu tenho esses dois, então será um polinômio. Se eu tenho 2 pontos, será um polinômio do primeiro grau. Então, nosso P1 de x será dado por f de x0 x menos x1, x0 menos x1, mais f de x1 multiplica x menos x0, x1 menos x0. Então, se eu observar a tabela acima, então, que meu f de x0 dá 1,82, que multiplica. Então, esse quociente aqui nós vamos ter x menos, o que é meu x1? Meu x1 é 0,7 sobre x0 menos x1. Então, 0,7 dividido por menos 0,6 dá menos 0,1. Mas quem é f de x1? É 2,01. Que multiplica é x menos 0,6, então x0, sobre x1 menos x0. Então vai ficar x1 menos x0, que dá 0,1 positivo. Ora, se eu fizer as devidas contas, aí, nós vamos concluir que, vou apagar aqui, já o quadro é pequeno, mas eu vou administrando ele assim mesmo. Se eu fizer as devidas contas, nós vamos encontrar aqui nosso P1 de x será igual a quem? A 1,9x mais 0,68. Então é um polinômio do primeiro grau. Né? E esse polinômio do primeiro grau me permite agora calcular, encontrar o x barra. Ora, P1 de x barra será igual a 2. Se somente se 1,9x barra mais 0,68 for igual a 2. Ora, se eu fizer as operações todas, né, eu vou encontrar que meu x barra será igual a 0,6947368. Então, observe que realmente 0,69, né, está entre x0 e x1. Então, é assim que nós resolvemos pelo primeiro método. Né? Ou seja, nós encontramos o polinômio, e esse polinômio nos permitiu calcular, né, e encontrar o x barra procurado. Bom, nós vamos proceder para resolver o mesmo problema utilizando agora a interpolação inversa. Agora, por interpolação inversa,
Se f de x foi invertível, ou inversível, no intervalo contendo y0, então nós vamos ter o seguinte. Que esse x vai ser igual a uma f a menos 1 de y. Nós vamos chamar de uma g de y, quer dizer, uma função de y. Nós vamos encontrar uma função de y. Que vale lembrar que essa função tem que ser monótona, ou seja, pode ser crescente, decrescente ou constante. É o conceito de monoticidade. Tem que ser uma função monótona e contínua no intervalo considerado. Então, também nós vamos utilizar isso aqui, fazer esse procedimento utilizando uma tabela. Então, eu vou escrever a tabela aqui. Essa tabela tem mais números. Então, vamos escrever essa tabela. Eu tenho x, eu tenho 0, cuja imagem vai ser 1. E aqui eu tenho uma função, como estudando no exemplo, nós vamos usar a função e elevado a x. Né? 0,1, 1,1052. 0,2, 1,22, 14. 0,3, 1,34, 99. 0,4, a imagem é 1,49, 18. E finalmente, 0,5, nós temos como imagem 1,6487. Então, nós vamos obter um x tal que nós precisamos obter um x tal que e elevado a x, isso é um problema. Quer dizer, obter um x tal que e elevado a x seja igual a 1,3165. Usando o processo de interpolação quadrática, nós vamos usar o processo de interpolação quadrática, usando também a fórmula de Newton. Eu estou truncando a escrita para ganhar espaço mais no nosso quadro. Para obter, e obter P2 de y. Ou seja, nós vamos ter esse P2 de y será uma função g de y, aquela função que nós falamos agora aqui. Que interpola a função f a menos 1. Que interpola essa função f a menos 1. Então, veja, nós vamos escrever uma tabela de diferenças divididas, tabela já pronta. Vamos colocar a tabela já pronta, as operações prontas, para a gente ver o seguinte. Então, eu vou ter, em vez de fazer x e o f de x na tabela, nós vamos inverter, porque nós estamos trabalhando com interpolação inversa. Nós teremos que encontrar uma função de y e não uma função de x. Portanto, nós vamos ter uma coisa assim. Eu tenho y na tabela, nós vimos, isso está variando de 1,1052, 1,22, 14, 1,3499, 1,4918, finalmente 1,6487. Bom, aqui nós temos os respectivos x de ordem 0. Ordem 0. Que são os x que varia 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4,
0,5. Então, fazendo as diferenças divididas, nós vamos encontrar como resultado de ordem 1, nós vamos encontrar entre esses dois aqui, nós vamos ter 0,9506, entre esses dois 0,8601, entre esses dois 0,7782. Aqui nós temos 0,7047 e finalmente 0,6373. Então, a diferença dividida de ordem 2, né? Vamos ganhar espaço aqui. Nós temos a diferença dividida entre esses dois elementos aqui, esses dois carinhas aqui, nós temos 0,4065 menos, isso, essa tabela será toda negativa, né? Essa coluna, menos 0,3367, devido aos números aqui, e a ordem da operação. Menos 0,2718, finalmente menos 0,2256. A diferença dividida de ordem 3, nós vamos ter 0,19, 494, 0,1679, 0,1081. Então, veja, para fazer a diferença dividida entre três elementos, eu preciso de três elementos. Eu preciso um polinômio quadrático de ordem 2, portanto eu preciso de três elementos. Como eu adotei meu x0, vamos adotar, eu podia pegar três números para cima, três números para baixo, englobando o meu x0, onde ele tivesse, ou y0. Então nós vamos pegar esse número, esse e esse. Não é? Eu sei que 1, 3, zoom 65 vai estar aqui, ó. Não é? Nesse intervalo, entre os três números aqui, na verdade vai estar aqui. Não é? Então eu poderia pegar esses três números aqui também e fazer a mesma operação. Tá? Você vai encontrar o mesmo polinômio com diferença, com aproximação muito grande de um para o outro no seu resultado. Então nós vamos ter como os quocientes, né, aqueles D0, D1, vamos ter exatamente esses elementos aqui. Tá? Bom, calculando, fazendo as operações todas devidas, né, do binômio no polinômio de Newton, nós vamos ter o seguinte. Eu vou apagar aqui para escrever o polinômio em si. Nós vamos ter o seguinte polinômio. O P2 de y será dado por quem? Por g de y0. Essa g é aquela função inversa que nós estamos calculando. G de y0 mais y menos y0, que multiplica a diferença dividida entre x0 e y0 e y1. Mais y menos y0, y menos y1, e agora a diferença dividida, né, na nossa função entre y0, y1 e y2. Substituindo os valores que nós conhecemos, nós vamos ter que P2
de y será dado por 0,2, né? É o valor da x0, eu tenho um y0. Né? É o g de y0. Que mais y menos 1,2214. A diferença dividida vai ser igual a quem? Sim, olha que esse aqui é a constante, né? 0,2, que é o g de y0. Né? Aqui nós vamos ter a diferença dividida entre y0 e y1, que vai ser igual a 0,7782. Mais y menos y0, y menos 1, repetindo, 22, 14, y menos y1, y1 dá 1,3499, vezes a diferença dividida, né? Resultado da diferença dividida que dá 0, menos 0, vou apertar aqui, 2718. Então veja, agora eu tenho um polinômio. Observe que eu vou ter um polinômio de grau 2, como procurado. Então, y vezes y vai dar um polinômio de grau 2. Está aqui o termo em y, está aqui o termo independente. Então, se eu substituir, quem é P2 de 1,3165? Será igual, se eu substituir no lugar de y 1,3165 e fizer as devidas contas, eu vou ter como resultado 0,27487. Tá? Então eu resolvo o mesmo problema através da interpolação inversa. Ora, elevado a 0,27487 é igual a 1,3165. Se eu fizer essa mesma operação na calculadora, nós vamos encontrar que E elevado a 0,27487, eu vou encontrar como 1,31659. Então, a precisão é muito grande. Quer dizer, a eficiência do método é fantástica. Certo? Então, é o que eu tinha para passar para vocês hoje. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade ao nosso curso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.